Hoje vamos abordar a questão principal, que é os 6.000 anos. É uma teoria? É uma falácia? É paganismo ou é verdade? Se for uma teoria, então estamos todos numa situação de não saber em que tempo estamos. Se for uma falácia, é um conto de fada. Se for paganismo, então foi uma invenção pagã e que não tem nada a ver com o cristianismo, não vai ter respaldo bíblico. Mas se for verdade, então a contagem de tempo está certa. Se então 6.000 anos for verdade, então nós estamos no tempo certo de 5.995. Então precisamos entender a partir dessas questões, uma vez que dentro da própria igreja existe... Eu diria que a maioria, né, uma grande parte de pastores não querem aceitar essa questão dos 6.000 anos. Não sei porque, devido ao desapontamento, tem medo de data. Não pode falar em data porque ficam com certo medo. Mas a própria Ellen White, ela não ficou ressabiada por causa do desapontamento. Pelo contrário, né, isso a levou a estudar mais, a despertou interesse pela cronologia, como vamos ver adiante. Então, alguns pastores têm aí falado que é uma teoria dos 6.000 anos. É verdade ou mais uma grande falácia? Então, para esse tema aqui, para esse canal que está abordando isso, chega à conclusão de que é uma teoria e não passa de uma falácia. Quando se admite que Jesus vai voltar em 2027, é com base na questão dos 6.000 anos. Então, também esse canal enfatiza de que não passa também de uma falácia, de uma teoria. Então não tem fundamento dizer que Cristo volta em 2027 com base na teoria, né, que ele fala de 6.000 anos. E mais um outro pastor também identifica os 6.000 anos mais como outra teoria, embora quando se refere a Ellen White, eles então falam que 6.000 anos é um conceito pagão. Eu faria essa pergunta, né? Fala sério, pastor, 6.000 anos é paganismo? Então, como explicar que Ellen White usou a expressão 6.000 anos somente no grande conflito 8 vezes? 8 vezes ela usou a expressão 6.000 anos no livro Grande Conflito. Mas vamos ver que ela usou muito mais do que isso em outros escritos, mas a princípio, né? Então, quando ela usou quase 6.000 anos, ela falou no tempo dela, no tempo que ela estava escrevendo. Mas quando ela fala 6.000 anos tenha sido a obra de rebelião de Satanás, ou que o grande conflito termina, né, com os 6.000 anos, então ela está se referindo a um tempo futuro. Um tempo quando acabar o grande conflito, quando Satanás for destruído, quando ocorrerá a ressurreição do justo, então ela fala realmente 6.000 anos. Mas antes vamos entender que essa questão de 6.000 anos, ela não foi uma invenção ou criação ou um conceito de Ellen White. Ele é muito mais antigo do que isso. E a Nova Enciclopédia, Geoffrey Haswell, ele identifica lá que esses 6.000 anos já fazia parte da história do cristianismo. A patrística, né? Ou seja, a história dos pais da igreja já demonstrava isso através de Irineu, de Hipólito, de Metódio, de Comodiano, Lactâncio e também uma epístola de Pseudo Barnabé. E ainda mais, né, os judeus eles já tinham os 6.000 anos como uma tradição muito antiga que, segundo o Sanedrim, a tradição judaica, né, eles datam essa questão de 6.000 anos desde a escola do profeta Elias. Isso faz parte aí do Talmud babilônico. Então, não é algo novo, né? É algo que imagine que exista desde a escola do profeta Elias, e algo que vem perdurando ao longo do tempo. E eu não vou ler todos o que está escrito, mas na epístola de Barnabé, ou Pseudo Barnabé, datada aí entre 70 e 79, ele fala claramente lá de que 6 dias seria 6.000 anos e tudo estará completo. Assim como Deus descansou no 7º, então com 6.000 anos se completará tudo em 6.000 anos. Ou seja, o fim chegará. E Deus então vai nos dar o descanso eterno. Isso já consta nessa epístola de Barnabé. Também
Irineu de Lyon, ele é considerado discípulo de Policarpo, né, o bispo de Esmirna, que Policarpo, por sua vez, foi discípulo do apóstolo João. E Irineu de Lyon foi discípulo, então, de Policarpo. Ele também tinha esse conceito relacionando os 6 dias da criação com o 7º de descanso, com os 6.000 anos aqui no mundo, com o 7º milênio também de descanso. Outro pai da igreja, considerado pai da igreja, Hipólito de Roma, também falou, né, deixou claro sobre que quando completasse 6.000 anos, então será o fim. Temos também Comodiano, Comodiano, alguns entendem que ele atuou pelo norte da África ou Síria. Então, foi considerado um dos pais da igreja, e ele diz que quando chegar aos 6.000 anos seremos imortais. Assim também como Lactâncio. Lactâncio foi outro também, ele atuou lá na Turquia, né, pela região da Turquia, e ele também nos diz que por 6.000 anos ainda não foram completados, e quando for completado, então finalmente todo o mal será levado embora. Então isso aqui também ensinava nossos pais da igreja. E Metódio de Olímpia também ensinava a questão dos 6.000 anos. Portanto, ele diz que uma era de 6.000 anos se estende de Adão até o nosso tempo, pois eles dizem que o julgamento virá no 7º dia, isto é, no 7.000 ano. Então, irmãos, amigos, a questão vai muito além do nosso tempo, muito além de Ellen White, e vem muito antes até mesmo de Cristo. Saber que a questão dos 6.000 anos já era algo ensinado a partir do conceito de 6 dias da criação. A Bíblia, ela tem o conceito dos 6.000 anos a partir dos 6 dias, conforme já falei muito aqui em outros vídeos, do Monte da Transfiguração, quando Jesus falou de sua vinda, e 6 dias depois ele leva Pedro, Tiago e João, e ali tem uma demonstração, uma miniatura da vinda de Cristo. E ele esperou que 6 dias depois, porque isso deixa claro que cada dia por 1.000 anos, pois é um princípio que um dia para Deus é como 1.000 anos, então Jesus deixou uma mensagem aí, e que só no tempo certo, né, da última geração, seria entendido esse conceito de 6.000 anos, em que ocorreria após esses 6 dias, que ocorreria a vinda de Jesus. Os 4.000 anos também está bem claro lá em Êxodo, quando o cordeiro era separado, que foi separado para morrer no Éden, e 4.000 anos é que ele então seria morto 4 dias depois, com 4.000 anos. Então por esse motivo que eu aplico os 4.000 anos na morte, na cruz de Cristo, não no nascimento nem no batismo. Embora alguns tenham o conceito que Jesus possa voltar em 2027, porque aplica a partir do batismo, devido ao texto de Ellen White. Mas porque Ellen White falou dos 4.000 anos no batismo, assim como falou bem menos dos 4.000 anos no nascimento. Mais adiante eu vou dizer, mas temos que ter o respaldo não só de Ellen White, mas também da Bíblia, né? Então, o único fundamento que eu tenho na Bíblia para 4.000 anos é com a morte do Cordeiro. E 2.000 anos também, a história do samaritano revela que esses 2.000 anos representa quando Jesus voltará. Porque os 2.000 anos aí, na história do samaritano, é o próprio Jesus que é o samaritano, que estava de passagem, de viagem, veio de um lugar distante, veio a este mundo, teve compaixão para nos socorrer e depois voltou para onde ele estava, mas garantiu que depois de 2 dias ele voltaria. Está aí também na passagem. Então, está tudo registrado na Bíblia, né? Da maneira que, como Deus disse, os sábios entenderão. Claro que no tempo certo, se Deus não revelar, não vai entender, mas quando Deus revela, muitos vão entender, aqueles que buscam, que batem, que procuram e que realmente querem aprender. Então, quanto à cronologia de Ellen White, vamos repetir aqui o que também já foi ensinado. Foi publicado na revista Ministry, né, que é uma revista que é só para pastores, de abril de 1984. É um artigo escrito pelo pastor Warren Jones, e ele fala aí Ellen White e a cronologia bíblica. E nas palavras dele, ele fez um levantamento, um estudo, e ele disse o seguinte: tendo recentemente concluído um exame de todas as 2.500 referências à cronologia bíblica feita por Ellen White,
posso afirmar inequivocamente que sua cronologia coincide com a do arcebispo James Ussher mais de perto do que talvez qualquer outra das 120 cronologias em uso no século XIX, ou seja, no tempo de Ellen White. Então, algumas vezes Ellen White se referiu aos 4.000 anos no nascimento de Cristo, outras vezes ela se referiu aos 4.000 anos no batismo, e também se referiu aos 6.000 anos, aliás, os 4.000 anos na morte de Cristo. Então, a pergunta é, por que ela errou? Não, é porque havia, vejam só, cerca de 120 cronologias, e ela não estudou só a de James Ussher, ela estudou várias cronologias. Eu também, no princípio, quando comecei a estudar cronologia, eu me baseei em outras cronologias. Cheguei posso dizer assim, cometer erros, né? Justamente porque eu estava no início do estudo, mas na medida que eu fui avançando, eu fui então entendendo, à luz da Bíblia, qual a datação certa. Então Ellen White pode ter ocorrido também que ela se baseou em outras cronologias. Mas o que acontece? Alguns adventistas do sétimo dia sugeriram ou ainda sugerem, né, que Ellen White utilizou suas expressões cronológicas de forma muito flexível, falando de generalidades. É o que justamente alguns pastores estão dizendo isso. Quando Ellen White quando falou de 6.000 anos foi de uma maneira genérica, né, generalizada, sem realmente assim ser um conceito de tempo, mas de uma maneira assim para uma forma de expressão só, para a gente ter noção de tempo, porque ela podia, digamos assim, ela podia ter dito 1.000 anos ou 3.000 anos, mas falar 6.000 anos é como se quisesse dar um reforço na expressão, não no tempo, né? Mas veja o que ele diz, né? De acordo com o estudo, o levantamento que o pastor Warren Jones fez. Mas isso não é inteiramente verdade. Geralmente ela usava a cronologia com exatidão e habilidade. Então, eu diria que porque ela não usou toda a cronologia, digamos, num texto só ou num tempo só, né? Isso, depois do desapontamento, entendo que ela dedicou-se à cronologia para realmente entender o tempo que ela estava. Não foram nem todos os pastores se dedicaram a isso, a estudar cronologia, mas ela sim tinha. Observe que a biblioteca dela tinha cerca de 2.500 referências, e ela tinha na sua biblioteca, deixa-me ver aqui. Então, nesse mesmo texto, artigo, observe o que é dito. Dos 1.200 livros de autores não adventistas em sua biblioteca em 1915, né, ou seja, quando ela morreu nesse ano, vários eram inteiramente dedicados à cronologia e outros continham discussões sobre cronologia. Então, Ellen White foi uma grande estudiosa de cronologia, não só se prendeu a uma só cronologia, mas ela tinha conhecimento de várias outras, como diz aqui o artigo. Então observa aqui o artigo da revista, essa parte que eu já li para vocês. Então ele cita aqui, por exemplo, ela conhecia o pregador escocês John Cumming, cujas obras lia ocasionalmente, tomava emprestado material delas, mas não adotou sua cronologia. Os 6.000 anos para Cumming terminaram em 1864. Ela tinha em sua biblioteca também o livro Age of the World, né, ou seja, a Era do Mundo, de R.C. Timmel. Mas Timmel, no estilo milleriano, colocou o fim do mundo, o fim dos 6.000 anos, que ele calculou ser no ano de 1868. Temos também aqui Ellen White, também parecia ter se separado de William Miller, que colocou o fim dos 6.000 anos em 1843. Para ela, assim como para Ussher, né, houve exatamente 4.000 anos entre a criação do homem e o nascimento de Cristo, fazendo com que a Terra tivesse 5.900 anos. Então aqui é o texto que é baseado nos estudos do levantamento que ele fez, né? Por isso que eu digo que dependendo da cronologia, ela chegou a entender que 4.000 anos foi no nascimento, mas essa referência é bem menos. Já uma referência maior a 4.000 anos no batismo, e outra referência também a 4.000 anos na cruz. Então, quem vai realmente certificar
o que está certo, é, como eu mostrei a vocês, é o que a Bíblia fala sobre esses 4.000 anos, que é na cruz. Mas para você entender que Ellen White não é leiga nesse assunto, nem falou de um modo genérico, não falou de um modo impreciso, e não falou de um modo que, cadê aqui, de generalidades, mas de um modo bem exato, pois ela tinha conhecimento muito mais do que todos os pastores de sua época, eu posso dizer, e os pastores atuais que nada entendem de cronologia estão condenando a cronologia que a própria Ellen White estudou, ao afirmar que 6.000 anos é pagão, é um conceito pagão. Então, vamos ver se realmente é pagão. Observe, 42 vezes Ellen White usa a expressão 6.000 anos, publicada por ela em suas fontes primárias, ou seja, né, sem levar em conta as compilações. E, além disso, temos 41 vezes declarações de 4.000 anos. Então eu pergunto, se 6.000 anos é um conceito pagão, então como admitir que Ellen White tenha usado 42 vezes esse conceito nos seus escritos inspirados ao longo de toda a sua vida? Então está dizendo que Ellen White não teve inspiração divina, e se ela está usando um conceito pagão nos seus escritos, que é considerado inspirado, então é o mesmo que dizer que ela então está usando, a parte que ela usa esse conceito, então é apócrifo. Assim como a Bíblia Católica tem livro apócrifo, né? Então ela usou conceitos apócrifos, então ela então perderia a credibilidade. Então os próprios pastores estariam condenando o espírito de profecia, condenando a própria igreja e tirando toda a autoridade de Ellen White. Então eu entendo que muitos estão falando isso exatamente por ignorância, por não ter conhecimento do quanto Ellen White foi uma grande estudiosa de cronologia. Esse artigo dessa revista, eu vou deixar o link embaixo, né, embaixo para quem quiser pesquisar. Ele é em inglês, né, mas o próprio navegador pode traduzir para vocês. Então, jamais abrir a boca para dizer que 6.000 anos é um conceito pagão, uma vez que Ellen White usou 42 vezes, e se entende e aceita que Ellen White foi uma mulher inspirada, é considerada uma profetisa, então jamais abra a boca para dizer isso. Precisa entender realmente o porquê ela usou, como usou, e entender realmente os 6.000 anos à luz da palavra de Deus, e não está condenando aquilo que não se aceita. E a posição final de Ellen White era de que 6.000 anos de história humana não haviam se passado até 1913. Então, é por isso que ela diz que ela condena, na época dela, marcar qualquer data que Jesus voltaria daqui a 10 ou 20 anos, porque ela sabia que não voltaria. Ela sabia que os 6.000 anos não seria no tempo dela, estaria ainda muito para frente. Só baseado na cronologia de Ushi, né? Que Ushi, como ele baseou os 4.000 anos no nascimento de Cristo, né, para o nascimento de Cristo, então os 6.000 anos teria terminado em 1996, né, de acordo com a cronologia de James Ushi, o arcebispo irlandês. Para se aplicar os 4.000 anos no batismo de Cristo, então os 6.000 anos terminam em 2027, como alguns pastores têm entendido à luz do escrito de Ellen White. Mas a minha aplicação da cronologia é com base nos 6.000 anos, termina em 2031, porque os 4.000 anos foram concluídos lá na cruz com a morte do Cordeiro. Então, dentro desse conceito, eu estou usando o Espírito de Profecia e a Bíblia, né? E aí mostrando para vocês que o fato de Ellen White ter aplicado os 4.000 anos, tanto no nascimento, como no batismo, como na morte, é devido à cronologia que estava em uso para ela, ou o que ela estava estudando na época. Então, ele conclui o seguinte, o pastor Wally Jones: apesar de todas as críticas dirigidas à obra do arcebispo James Ussher, sua cronologia sofreu menos com o impacto das descobertas arqueológicas modernas do que a maioria das outras cronologias em uso no século XIX. Em outras palavras, Ellen White, creio eu, nas palavras do pastor, foi divinamente guiada para escolher a melhor disponível. Divinamente guiada. E se essas cronologias não tivessem valor, se fosse pagã, como é que ela teria sido divinamente guiada, se fosse um conceito pagão? Então, observe que mais uma
mais um meio aqui de entender que 6.000 anos não tem nada a ver com paganismo, não é uma falácia e nem uma teoria. Isso tem respaldo bíblico, é preciso que apenas se dedique ao estudo, que queiram aprender. Ellen White fala claramente, há 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito, ou seja, ela deixa claro aqui que ao final de 6.000 anos o grande conflito terminará. Durante 6.000 anos a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra, e durante 6.000 anos o seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus, e ele, Satanás, queria conservar cativo para sempre, mas Cristo quebrou seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros, ou seja, a ressurreição aí dos justos, que ocorre ao fim dos 6.000 anos. E ela continua ainda, em outra página do livro Grande Conflito, está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos, efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. Então ela está falando aqui de um tempo futuro, ao tempo dela, quando teria fim a toda a situação daqui da terra de miséria. E aí, ao fim desses 6.000 anos. Mas quando a gente fala ainda de questão da cronologia dos 6.000 anos, então vem logo aqueles que dizem que dia e hora ninguém sabe. Dia e hora ninguém sabe. As palavras de Jesus em Mateus 24:36. Então a pergunta é, Jesus sabe o dia de sua volta hoje? Jesus sabe? Claro que sim, Mas quando Jesus falou aquelas palavras, ele não sabia? Claro que não, Ele não sabia, Mas hoje ele sabe. Mas hoje quando? A partir de quando? Vamos entender o texto, olha, que Jesus fala. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. É questão de que a Bíblia requer que a gente estude para entender e pedir de Deus a iluminação. A Bíblia já é inspirada, mas pedir a Deus a revelação, e a revelação só vem no tempo dele. Então observe, quando Jesus fala em Mateus 24, ele fala lá, todos os verbos estão no futuro, porque virão muitos em meu nome, e enganarão a muitos, e ouvireis falar de guerra, e se levantará nação contra nação, e haverá fome e terremoto, sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados, muitos hão de se escandalizar, ou escandalizar-se-ão, levantar-se-ão muitos aos profetas, enganarão a muitos, o amor de muitos esfriará, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo e será pregado o evangelho. Todos os verbos estão no futuro. Imagine que Jesus dissesse, daquele dia e hora ninguém saberá. Aí realmente estava valendo para o nosso tempo. Até hoje o verbo estaria ecoando, ninguém saberá. Mas Jesus ele não disse isso. Todos os verbos antes foi tudo no futuro, porque se referia ao tempo do fim, aos nossos dias. Mas quando ele falou do dia e hora, ele não se referiu aos nossos dias, mas ele se referiu ao tempo dele, quando ele disse ninguém sabe. E com isso, por quê? Porque Jesus estava aqui na terra como humano, e apesar de ser Deus, ele não considerou a sua igualdade com Deus, que era algo que deveria ser usado como vantagem, ou seja, se apegou. Antes ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E Filipenses 2, 6-8. De maneira que, quando ele falou essas palavras, ele não sabia o dia de sua volta. Mas no momento que ele ressuscitou, que agora já ressuscitou como Deus, readquiriu a sua natureza divina, embora também conservasse a natureza humana, mas a partir desse momento ele então já sabia, passou a saber o dia de sua volta, porque aí ele já reassumiu a sua natureza divina. Então esse conceito de que dia e hora ninguém sabe, irmãos, está errado esse uso, porque se você diz isso, Jesus diz o seguinte, dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Então se você disser se esse texto, e disser que Jesus não sabe, ou o próprio Jesus não sabe, então você está dizendo que Jesus não é Deus, ou menor que Deus. Isso é uma blasfêmia, isso não está correto. Então, da mesma forma, dizer que os 6.000 anos é pagão, você está aí cometendo um sacrilégio contra Ellen White, contra a própria igreja, contra a inspiração divina do Espírito de Profecia,
dizendo, acreditando o paganismo a algo que foi inspirado, a quem Deus guiou divinamente para escolher a cronologia e para usar da cronologia certa e falar de tempos certos. Então, são completa ou ignorância ou orgulho de quem não quer aceitar uma nova luz. É preciso ser humilde para nós nos submetermos à vontade de Deus. Não é minha verdade. Não, a própria verdade que ela vai transmitir não é verdade dela. Tudo tem que ter sido revelado, tudo tem que ser sido baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Então existe uma luz nova, mas verdade nova não, a verdade é uma só. Então, você perceba que no plano bíblico escatológico, tudo termina no 7, né? Ou seja, do 6º para o 7º. Observe que 6 dias de trabalho, o 7º é de descanso, né? 6 dias de fadiga, de luta, e o 7º é o descanso. Enoque foi o 7º depois de Adão, e Enoque foi para o céu. O 7º patriarca, ele foi para o céu. E isso é o conceito que a Bíblia nos traz aí, que a gente pode traçar um paralelo também com os milênios, 6.000 anos e 7 milênios no céu. É o que nós esperamos, né? Porque a Bíblia fala de 1.000 anos no céu. Se não houvesse essa ligação com os 6.000 anos na Terra, não teria um sentido ser só um conceito de 7.000 anos. Né? Esses 7.000 anos ele está ligado, então, à continuação dos 6.000 anos na Terra. Se não for assim, não faria sentido esse uso, né? Poderia não falar de um tempo determinado lá no céu. As próprias festas judaicas, né, as festas que Deus instituiu para o seu povo, ela tem como última festa a festa dos tabernáculos, que é como se o tabernáculo é lá no céu, né, onde vamos armar o tabernáculo lá durante 1.000 anos, porque depois desceremos para casa. Lembre que a festa do tabernáculo fazia cabana em cima da casa, né, da laje, né, que tinha das casas. Então eles faziam em cima, montavam a cabana e ali ficava durante ali comemorando a festa dos tabernáculos. E depois de terminar a festa, eles desciam de volta para a casa deles. É um grande paralelo com justamente o que vai acontecer durante 7.000 anos no céu, como o tabernáculo lá com Deus, né? E depois nós desceremos aqui para a nova terra. O próprio Apocalipse, ele continua nesse conceito do 7º ser o fim, né? Ou seja, o início, é o fim dos 6.000 anos para o início do gozo eterno, do descanso eterno. A própria igreja, né, são 7 igrejas e todos se entendem unanimemente de que nós estamos no tempo da última igreja, que é a Laodiceia, desde 1844. E esse tempo de Laodiceia, de acordo com a cronologia, então termina nos 6.000 anos, aí, na primavera em 2030, final de 2030, início de 2031, mas na primavera, né? Ou seja, final de março, começo de abril de 2031. Temos os 7 selos, e aonde o 7º selo é um silêncio no santuário. Por que o silêncio no santuário? Porque terminou a obra, né? A obra do santuário terminou, a obra de intercessão. Então o santuário fica vazio, parado, porque acabou a atividade. E a 7ª trombeta também revela aí o fim da porta da graça, né? Na 7ª trombeta, então ouve-se a voz, está feito, terminou, né? Acabou, e aí fecha-se a porta da graça e é o preparativo para a volta de Jesus. E temos a 7ª taça, aliás, o está feito na 7ª taça. A 7ª trombeta é a voz, os cantos de que o reino do mundo se tornou do Cristo, né? E ele então assume o reino do mundo aí com o toque da 7ª trombeta. E a 7ª taça é a voz do santuário que diz está feito. Então, com esse está feito, a porta da graça, aí quando se fecha, os ímpios vão querer destruir os justos e caem pedras de 35 quilos sobre os ímpios que querem destruir o justo aqui na terra. Então tudo observe com toda a Bíblia, principalmente aqui todo o Apocalipse, leva ao fim, sempre no 6º, e o 7º então é a conclusão do grande conflito do Evangelho, o encerramento aqui do pecado e a volta de Jesus e o início do 7º milênio. É isso que nós esperamos. Então podemos concluir que
Os 6.000 anos é falácia? Não. Falácia não é. É teoria? Também não. Não é uma teoria. Não é uma invenção humana. Não é uma falácia porque não é nem um conto, nem uma fábula. É paganismo? Também vimos que não. Porque se fosse paganismo não estaria no Espírito de Profecia. Ellen White não teria sido guiada por Deus para adotar uma cronologia. Então não é paganismo. E o que é então? É a pura verdade. Verdade baseada na Bíblia, verdade reiterada e ensinada pelo Espírito de Profecia, inspirado por Deus. E isso nós cremos e acreditamos. Então, o conceito final dos 6.000 anos, então ele estando certo, então a contagem também está certa. Estamos no ano 5.995 e estamos em contagem regressiva para o fim do 6º milênio e aguardamos então que se cumpra tudo que está escrito sobre o que vai acontecer aí no final do 6º milênio e começo do 7º. Isso é a cronologia. Agora, o que vai acontecer são os cumprimentos proféticos, os acontecimentos e eventos escatológicos, que precisa acontecer até lá. Eu até digo o seguinte, se a cronologia estiver errada, nenhuma profecia se cumprir, então Jesus não vai voltar. Então, vamos dizer assim, erramos de novo nos cálculos, aí sim, porque não tem como cumprir-se sem Jesus voltar, o fim chegar sem se cumprir as profecias que precisam ser cumpridas. Então, atente para isso. A cronologia não está determinando que Jesus volte, apenas está nos dando uma luz, está como uma luz para que a gente enxergue o final do túnel e entender que ficar a par dos acontecimentos relacionados à profecia, porque as profecias se cumprem de modo histórico, ou seja, no decorrer do tempo aí da história. Nada normal, sobrenatural, acontecerá coisas sobrenaturais, porque ele diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, coisas espantosas também vai haver, justamente para confirmar que são um cumprimento profético, mas precisamos entender que a maioria das profecias escatológicas ela é histórica, historicista, e precisamos estar atentos então e entender quando cada coisa estiver cumprindo, e aí entender que realmente a cronologia está certa e podemos abrir os braços e dizer: ora vem, Senhor Jesus.